Muito bem, meus irmãos. Nós estamos, então, dando prosseguimento ao estudo que nós iniciamos na última semana. Eu, particularmente, gosto muito de alguns estudos dirigidos, porque não só é mais fácil para eu, como pastor, estudar, mas também para que você siga uma linha de raciocínio. Assim nós fizemos quando estudamos sobre a angústia dos justos na escola dominical, assim estamos fazendo, falando sobre a teologia do achismo também, que iniciamos hoje. Fizemos aí uma parte do nosso estudo sobre o sofrimento como desenvolvimento do caráter do cristão. E nós começamos então a fazer um dos estudos que eu, francamente, mais estava ansioso para fazer, que é sobre os fundamentos da salvação. Uma visão bíblica da doutrina da salvação. Eu reitero a todos vocês, meus irmãos, que o que Deus tem dito ao meu coração como pregador, como pastor dessa igreja, nós temos falado nas quartas-feiras sobre a fé, sobre a importância da fé, de uma fé verdadeira. Agora nós estamos falando sobre valorizar o que é a nossa salvação. Quando nós entendemos como salvos em Cristo que a salvação não é algo supérfluo, não é algo vazio, é algo que custou muito ao nosso Salvador. E aquilo que verdadeiramente nós éramos sem Cristo e o que nós somos. Isso deve dar a cada um de nós uma visão sobre quem nós somos. A importância de nós pregarmos o Evangelho. Quando nós falamos que a salvação é um presente gratuito de Deus, por vezes pessoas elas não se importam muito com coisas que são de graça. Mas a salvação em Cristo Jesus, ela transforma a vida de alguém. De um pecador rumo ao inferno para um redimido rumo à eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23, o qual nos dá uma visão daquilo que hoje nós falaremos, que é a necessidade da salvação. Romanos capítulo 6, versos 23, o verso 23. Alguém leia para nós, por gentileza? Meus irmãos, esse é um dos versículos importantes para se ter decorado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Independente da versão que você tem, aqui nós temos um grande resumo da obra salvadora de Cristo, daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos. Então, quando Cristo foi levado à cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, dando-nos a oportunidade de chegar até o Senhor, dando-nos a oportunidade de estar em paz com Deus. Então, meus irmãos queridos, abra o seu coração, abra a sua mente, abra realmente o seu coração para a necessidade de aprender sobre essas coisas para poder transmitir a outros. Mas quando nós falamos então sobre a salvação e sobre os fundamentos da salvação, nós precisamos entender que a salvação é um dos temas mais centrais da Bíblia e fundamental para a fé cristã. Compreender a necessidade da salvação é crucial por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que revela a nossa condição humana. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores, estão afastados, ou dependendo da sua versão, diz que nós estamos destituídos de Deus. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer nossa necessidade de redenção e transformação. Quando nós entendemos a nossa condição como pecadores, cai por terra aquilo que a sociedade acha, que todas as pessoas são filhos de Deus, que Deus vai atender a todos de maneira igual. Porque nós somos filhos de Deus, então nós precisamos de toda maneira amar a Deus da maneira que nós queremos. Não, não é a grande realidade. A realidade é que nós somos pecadores e posteriormente nós veremos sobre isso. Nós estamos distante de Deus por conta do nosso pecado. Mas também, meus irmãos, compreender a salvação é crucial porque destaca a graça de Deus.
Ao entender nossa própria pecaminosidade, podemos compreender a profundidade da graça e misericórdia de Deus, que oferece a salvação como um dom gratuito, através de Jesus Cristo. Aqueles que seguem a palavra de Deus verdadeiramente, que compreendem a doutrina verdadeira da palavra de Deus, entendem que a salvação não pode ser comprada por obras. Não pode ser comprada por frequentar uma denominação, por contribuir financeiramente. Não pode ser comprada por nenhum zelo material. A salvação só pode ser obtida através de Jesus Cristo, e isso pela graça de Deus. E, finalmente, compreender a salvação também é crucial porque fundamenta a nossa fé. Uma compreensão clara da doutrina da salvação nos dá uma base sólida para a nossa fé e prática cristã. Ela nos ajuda a viver de acordo com os princípios bíblicos e a compartilhar o evangelho com outras pessoas. A minha sugestão a você, se você quer falar de Cristo para alguém, a primeira pergunta crucial é a seguinte: você acredita na Bíblia? Se a pessoa fala para você, não, eu não acredito na Bíblia, então não tem o que você falar. Agora, se a pessoa diz, sim, eu acredito na Bíblia, é o seu dever abrir a palavra de Deus e mostrar pela palavra de Deus que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Cristo e que a nossa fé está fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós entendemos o porquê é importante a salvação, não se foge dessas três compreensões. Nós somos merecedores, nós dependemos de Deus. E como salvos em Cristo posteriormente, nós precisamos entender que é importante compartilhar a nossa fé. Mas dentro dessas três compreensões, nós entenderemos um pouco mais profundamente o que elas representam. Quando nós falamos sobre a nossa condição humana, nós falaremos sobre a universalidade do pecado. O que é a universalidade do pecado? Vamos aos contextos bíblicos. Eu vou pedir para que você leia, ou vocês abram suas Bíblias, para Eclesiastes 7:20 e 1 João 8, porque eu lerei com vocês Romanos 3, 9 a 20. Então, alguém que achou Eclesiastes 7:20, leia para nós em voz alta e, posteriormente, alguém leia para nós em voz alta 1 João 1, 8. Entenderam? Entenderam que Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse? Não há homem justo sobre a terra. E ele termina dizendo o quê? Não há quem não peque. Então, por melhor que a pessoa se ache, ela é pecadora. 1 João 8. Por vezes, nas oportunidades que eu tinha de evangelizar pessoas na rua, porque lá no nosso seminário era uma das coisas que nós deveríamos fazer, a grande maioria das pessoas achavam-se merecedoras da salvação, porque elas não matavam, porque elas não roubavam, porque elas não faziam mal ao próximo. Essa é a base, o mote principal das pessoas. Só que quando você equilibra os pecados como iguais, você pergunta o seguinte: você já mentiu? Já. Infelizmente, todas as pessoas mentem, ou já mentiram uma vez na sua vida. Então, quando você entende que os pecados diante de Deus são iguais, não importa se é um assassino, não importa se é um ladrão de banco, não importa se é um mentiroso. Todos são pecadores. Todos nós somos pecadores. Agora vai comigo para Romanos capítulo 9, versos 3, versos de 9 a 20. Na verdade, nós vamos ler até o 23. Eu lerei na versão NVT, eu quero que você acompanhe na sua versão. E você, por favor, preste bem atenção naquilo que eu lerei.
Romanos 3, versos 9 a 23. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Lembre-se que Paulo, ele é judeu, era judeu. Não de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, ou seja, todos somos pecadores. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam. Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Verso 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que, preste atenção, todos são culpados diante de Deus. Pausa. A lei foi estabelecida lá no deserto do Sinai para mostrar ao povo judeu e posteriormente a todos nós que mesmo o melhor dos homens, aquele que mais se esforçar em não pecar, ele nunca vai alcançar o padrão de Deus. A lei foi dada não para que pudesse ser salvo por ela, mas para mostrar que nós somos pecadores. Para mostrar a nossa falha em alcançar o padrão de Deus. Continuando. Verso de número 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, como eu era bom lá na terra. Eu ajudei tanta gente nas enchentes ali em 2024. Eu dei comida, dei casa, ajudei a lavar as coisas. Eu dei minhas roupas. Eu quase fiquei sem roupa nenhuma para poder ajudar as pessoas. Olha como eu sou bom, Deus. Ninguém vai poder dizer isso. Verso 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em... O que está escrito na sua Bíblia? Em Jesus Cristo. Está dizendo que nós somos declarados justos pela Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza? Está escrito aí na sua Bíblia? Está escrito que você é declarado justo pelas boas obras? Está escrito que você é declarado justo porque você dá o dízimo? Porque você foi de joelho da sua casa pagando promessa? Não. Está dizendo que somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem. Todos irão crer? Todos irão crer? Nem todos irão crer. Só que diz o seguinte, sem nenhuma distinção. Verso 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Então, quando nós falamos da universalidade do pecado, o que eu quero dizer? Todos somos pecadores. Ah, pastor, mas aquele bebezinho tão meigo, tão tenro, é pecador? É pecador. Desculpem. Ah, pastor, aquela senhorinha, aquele senhorzinho de 100 anos de idade é pecador? É pecador. Todos somos pecadores. Desculpem. Quando nós temos essa compreensão de quem nós somos, nós entendemos do porquê nós necessitamos
de Jesus. Então, o verso de Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem, ou estão destituídos, ou estão separados da glória de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo afirma que todos os seres humanos, sem exceção, são pecadores e que merecem igualmente o juízo de Deus. Meus irmãos, o inferno foi feito exclusivamente para quem, segundo as palavras de Jesus, vocês se lembram? Para quem foi feito o inferno? Para quem? Jesus deixou claro. O inferno foi feito, foi construído, ou foi permitido por Deus para o diabo e seus anjos. Só que também nós entendemos que lá é o destino daqueles que morrem sem Cristo. A gente vai ler os versículos posteriormente. Quando Deus criou o homem em santidade. Só que o homem pecou. Lembra da teologia do achismo, pessoal? Eva disse lá para Adão: eu acho que se você comer, você não vai morrer. Bom exemplo. Então, meus queridos, o pecado nos separa de Deus e nos impede de alcançar a sua glória. Por melhor que nós sejamos, por mais boas obras que fizermos, nunca nós alcançaremos o padrão de santidade de Deus. Nunca. Porque nós somos pecadores. Nós podemos pecar com um simples olhar, nós podemos pecar com uma palavra, nós podemos pecar com um pensamento. Então nós nunca vamos alcançar o padrão de Deus. Então, uma explicação teológica para vocês entenderem sobre o que é a universalidade do pecado: todos os seres humanos, independente de sua origem ou status, estão sob o poder do pecado. Mas aquele branquelo de olhos azuis é pecador? É pecador. Tanto quanto aquela pessoa que é de cor, ou que é rico, ou que é pobre, não interessa, todos nós somos pecadores. E quando a palavra de Deus fala que nós estamos destituídos da glória de Deus, significa que devido ao pecado, os seres humanos não podem alcançar a perfeição e a santidade exigidas por Deus para ter comunhão com Ele. Foi exatamente isso que nós lemos em Romanos capítulo 3, versos de 9 a 23. Sugestão? Anota na sua Bíblia. Anota lá na capa da sua Bíblia. Todos somos pecadores. Romanos 3, 9 a 23. O dia que você tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, você vai poder abrir a sua Bíblia e vai poder lembrar desses versículos. O Hernandes Dias Lopes, citando o H. Moule, ele diz o seguinte: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Ou seja, por mais que o nosso pecado nos leve para o fundo do poço, nem o melhor dos homens pode chegar a Deus, porque Ele está inalcançável. Nós nunca conseguiremos alcançar a Deus, porque nenhum de nós consegue ser santo. Essa é a grande diferença. Ninguém é bom o suficiente para alcançar a Deus. Agora, quando nós enxergamos, meus irmãos, as consequências do pecado, lembre-se, a universalidade do pecado significa que todos são 7h36 da noite, dia 7/7, 14 graus aqui dentro da igreja. Vocês estão acordados? Vamos tentar de novo? A universalidade do pecado demonstra que todos são pecadores. Vocês têm que falar para vocês inculcarem na sua mente. A gente aqui na frente sabe que muitas vezes os seus olhos estão aqui, mas a sua mente está lá.
Está viajando. Então fala, abre sua boca. O contexto bíblico está em Romanos 6:23, o qual nós já lemos. E vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nesse versículo nós temos dois absolutos inevitáveis, ou seja, não dá para fugir desses dois absolutos. Primeiro, a morte espiritual é o pagamento da escravidão de cada pessoa ao pecado. Então a primeira parte do versículo diz, porque todos, ou porque o salário do pecado é a morte. Então a consequência do nosso pecado é a morte. É por isso que pessoas morrem. Por isso que nós um dia morreremos. Porque nós somos pecadores. Esse é o primeiro absoluto. Porém, meus irmãos, o segundo absoluto diz que a vida eterna é o dom gratuito de Deus aos pecadores que acreditam em seu Filho. Ou que creem em Jesus Cristo. Abre sua Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. São versículos que é muito importante você ter de cor, mas abre sua Bíblia lá. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos lá. Alguém leia para nós, por gentileza. Meus irmãos, a explicação já começa dizendo o porquê. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de nós. Para que ninguém chegue diante de Deus, batendo no peito e dizendo: Deus, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Porque eu consegui chegar no padrão que o Senhor disse que era para chegar, eu cheguei, aqui eu estou. Não. Graça de Deus, como o próprio verso fala, diz de algo que nós não merecemos. Então a salvação é algo que nós não merecemos. A explicação teológica desse texto é o seguinte: o salário do pecado significa, refere-se à morte como a consequência inevitável e justa do pecado. Essa morte inclui tanto a morte física quanto a morte espiritual e eterna. Separação de Deus. Então, quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, aqui nós estamos dizendo de morte física e espiritual. A separação eterna de Deus. Em segundo lugar, quando falamos sobre o dom de Deus, contrasta a consequência do pecado com o presente gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo. Isso enfatiza a graça de Deus e a impossibilidade de ganhar a salvação por mérito próprio. Meus irmãos, eu estou colocando dessa maneira esmiuçada para que vocês entendam a importância do texto bíblico, da compreensão simples do texto bíblico. Não são palavras jogadas ao vento. Elas têm um poder enorme e têm o poder de transformar vidas assim como a nossa, daqueles que já creram em Cristo. Quantas pessoas estão diariamente morrendo e indo para o inferno? Nós não temos o poder de salvar ninguém, nem sequer sabemos quem será salvo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho. É isso que nós devemos fazer. E quando nós entendemos que aquelas pessoas que nós amamos, talvez os nossos pais, irmãos, sobrinhos, parentes, amigos, pessoas que nunca fizeram uma decisão a Cristo irão para o inferno, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Isso no seu coração. Você já anunciou a palavra de Deus. Você fez a sua parte. Não quer dizer que nunca mais deve anunciar. Mas a nossa vida tem que ser um testemunho ambulante de Jesus. Quando nós entendemos
que todos nós somos pecadores e a consequência do pecado é a morte espiritual e física, precisamos entender, meus irmãos, novamente, que a morte física entrou no mundo como resultado do pecado original. Você não precisa abrir, nós estudamos a fundo esses versículos aí recentemente. Mas nós entendemos que a consequência do pecado de Adão e Eva foi o pecado que passou para toda a humanidade. Então nós, herdeiros de Adão e Eva, herdamos o pecado. Cada ser humano enfrenta a morte física como uma consequência direta do pecado de Adão e Eva. Agora, quando nós falamos acerca da morte espiritual, a morte espiritual é a separação de Deus, que é a fonte de toda a vida espiritual e moral. Vamos lá para Isaías 59:2. Lê para nós aí, João, bem alto. Isaías 59:2. Obrigado. Obrigado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui Isaías está dizendo, movido pelo Espírito Santo de Deus, que o nosso pecado nos separa de Deus. É claro que no contexto da nação, era claro que o pecado deles afastava-os de Deus. Mas é a mesma realidade de nós. O nosso pecado nos afasta cada vez mais de Deus. Agora note Efésios 2, de 1 a 5. Vai lá comigo, por favor. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. Vou colocar a referência aqui. Eu lerei essa passagem. Preste atenção, meus queridos. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois. Então, meus irmãos, assim como falamos, e aqui como está na projeção, a separação é chamada de morte porque significa estar afastado de Deus, que é a fonte de toda a vida espiritual verdadeira. Sem Deus, nós estávamos mortos. Note que ele trata os efésios como salvos em Cristo nas obras que eles antigamente andavam. Alguém que se diz cristão não pode andar nas obras das trevas porque é uma nova criatura. E alguém que se diz cristão que anda nas obras das trevas, dificilmente ele entregou a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente. Isso é fato. A situação, meus irmãos, é que não é só a morte física, e a morte física vai alcançar a todos nós. Mas a questão é a separação de Deus. Porque diante de Deus, o nosso pecado nos separa dele. E quando falamos sobre a questão da morte eterna, morte física, morte espiritual e agora morte eterna, também conhecida como a segunda morte, refere-se à separação eterna de Deus no lago de fogo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20.
Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Vamos começar com o verso de número 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Note que o ponto final, ou é o ponto final da morte eterna, ou da morte espiritual, onde a pessoa fica eternamente longe de Deus e sob sua ira. Jesus, ele vai responder o porquê que as pessoas são lançadas no inferno. Vamos lá, João capítulo 3. Um versículo que eu já expliquei aos irmãos e que eu acho de suma importância no seu evangelismo. João capítulo 3, verso 16. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, meus queridos, não é pela bondade de ninguém que pessoas vão para o céu ou para o inferno. As pessoas são lançadas no inferno porque não creram em Jesus. As pessoas vão para o céu porque creram em Jesus e o aceitaram como seu Senhor e o seu Salvador. Então, quando você pensa que o salário do pecado é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Só que não para por aí. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, ou sobre o dom de Deus, e esse é um tema que nós trabalharemos a seguir, não hoje, mas nós vemos que a vida eterna, ela é oferecida gratuitamente por meio de Jesus. É um dom baseado na graça de Deus, não nos méritos humanos, nós já lemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E quando nós pensamos sobre a regeneração e nova vida, aqueles que recebem a vida eterna são regenerados e recebem uma nova vida em Cristo, capacitados a viver em santidade. Abre sua Bíblia, Tito capítulo 3, versos de 5 a 7. A Ana vai ler para nós. Tito capítulo 3, versos de 5 a 7. Você não sabe onde está Tito? Está entre Gênesis e Apocalipse, ó. Super ajuda. A Ana vai ler para nós ali.
Aqui nós temos vários termos que nós ainda vamos estudar. Regeneração, graça, justificação. Agora, uma coisa importante, vamos pensar aqui. O que é regeneração? Aula de português básica, pessoal. O que é geração? Algo que foi gerado. Então, o que é regeneração? Muito bem. Lembra daquela pergunta que eu falei para vocês na semana passada, de Nicodemos? Ah, Jesus, como que pode o homem entrar, né, no ventre da sua mãe para nascer de novo? Não é esse tipo de nascimento que Jesus fala. Então, meus irmãos, esse é o nosso interesse. Abrir o seu entendimento. É você entender o que é ter sido regenerado. Ter sido justificado. Qual a extensão da graça de Deus? Qual a maravilha da vida eterna? O que nós vamos ganhar com isso? A gente vai morar com Deus e é isso? É só? Vamos ficar lá no céu? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É isso que a gente vai fazer? Então precisamos abrir o nosso entendimento. O Jay Parker, ele vai dizer o seguinte: a dádiva de Deus é gratuita. Não por mérito nosso, mas pela sua graça infinita. A morte é o salário que merecemos. A vida eterna é o dom que não merecemos. Mas temos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Para concluir essa noite. Conforme Romanos 3:23, que nós já vimos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse reconhecimento universal da nossa condição pecaminosa é fundamental para entender por que nós precisamos de salvação. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, ou mais o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Lembra que o salário do pecado é a morte, morte física, espiritual, eterna, separando-nos de Deus. Em contraste com o salário do pecado, Deus oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Esta dádiva é gratuita e fundamentada na graça de Deus. Então, meus irmãos queridos, reconhecer que nós somos pecadores nos leva a valorizar a obra redentora de Cristo. Apenas quando entendemos a profundidade do nosso pecado, podemos apreciar a magnitude da graça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passaram frio? Mas não é friozinho, não. É frio de bater os dentes. Já? Uma vez, estava me lembrando, nós estávamos, eu e minha esposa, nos lembrando de uma oportunidade, que nós fomos dormir na casa do nosso amigo Pastor Odir, e nós acabamos esquecendo de levar as roupas de cama. E na época, nosso querido amigo Pastor Odir, ele tinha acabado de se mudar para lá e também não tinha muita coisa. E eles nos ofereceram um quarto para nós ficarmos. E no quarto tinha um colchão que dormiu a Tati e a Ana. Um frio. E só tinha um cobertor para elas. A Ana era pequena naquela época. Eu dormi no chão, tudo encolhido, sem coberta nenhuma. E sabe, meus irmãos, quando você está no frio, você pensa assim, puxa vida, como é gostoso você estar num calor de 35 graus. Aí você começa a valorizar o calor. Só que é engraçado, quando você está naquele calor terrível, suando igual um porco, você pensa, nossa, que delícia estar no frio. Você já pensou como nós valorizamos as coisas quando muitas vezes nós não temos? A grande situação da salvação em Cristo não é valorizar o passado.
mas é nós olharmos o que nós éramos. Qual era o nosso destino? O que aconteceria conosco se Jesus não tivesse nos encontrado? Algumas pessoas nessa caminhada cristã de cada um de nós, eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez teve a oportunidade de ir à igreja com você, de ouvir de Cristo, mas escolheu uma outra vida. E hoje, talvez nem aqui conosco está. Um dos meus primos teve a oportunidade de ir à igreja comigo. Teve o desejo de entregar o seu coração a Jesus, mas teve vergonha. Depois daquele dia, ele nunca mais voltou à igreja. Faleceu ano passado. Estava discutindo com a esposa, tinha uma arma em casa. A polícia foi, estava armado e acabou baleando ele. Morreu sem Cristo. Teve a oportunidade. Mas sabe, irmãos, pela graça de Deus, eu estou aqui. Com a minha família, pregando o evangelho, não sou melhor do que ninguém. Mas infelizmente nessa caminhada que nós temos, nós vemos que pessoas, elas acabam vivendo suas vidas longe de Deus. Perdem a sua alegria, perdem a sua motivação em viver. Porque não tem um motivo de viver. Nós estamos aqui porque entendemos que estamos pela e para a glória de Deus. E quando nós almejamos a eternidade, nós vemos como maravilhoso será os dias por vir. Quando nós lemos Apocalipse 21 e 22, nós contemplamos as belezas da eternidade. Lá em Apocalipse 22 diz que nós vamos comer do fruto da árvore que está no meio da nova Jerusalém. Então, olha, a gente vai comer. Para quem gosta de comer assim como eu, vai ter comida. Vai ter gosto do quê? Não sei. Espero que tenha gosto de churrasco. Seria ótimo, né? Mas vai ter muita coisa que nós poderemos fazer, meus irmãos. Mas o melhor de tudo é contemplar ao nosso Deus. Contemplar a Jesus face a face. A aceitação da salvação através de Jesus Cristo é essencial para a nossa reconciliação com Deus. Essa aceitação não é baseada em nossos méritos, mas na fé, na obra completa de Cristo na cruz. O último versículo que você vai abrir sua Bíblia hoje, Romanos 5:8, pode abrir lá? Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 8. Todos abriram? Esther, lê para nós, por favor. Entenderam? Merecíamos? Não merecemos sequer o ar que nós respiramos, mas aqui nós estamos. O meu desejo, meus irmãos, que nós possamos viver diariamente na graça de Deus, conscientes de nossa salvação e motivados a compartilhar essa boa nova com as outras pessoas. Não guarde para si esse presente. Não é algo para você esconder no seu coração. É algo para você abrir o seu coração para tantos outros que carecem de ouvir quem é Jesus. Carecem de ter a sua vida transformada por Jesus. Anote na sua Bíblia. Pegue-lhe os folhetos. Entregue para as pessoas. Faça a vontade de Deus. Ao dormir hoje à noite, ou pelo menos amanhã, se você for fazer o seu tempo de oração amanhã, seja grato ao Senhor por ter salvo a sua vida. Por Cristo ser o seu Salvador. Por mesmo não sendo merecedor, Cristo veio a esse mundo e deu a sua vida por nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos em sua presença clamar em nome de Jesus que o Espírito Santo fale em cada coração, trabalhe em cada coração. O Senhor sabe quais são as necessidades de todos nós. Talvez há alguém aqui em nosso meio que, se morrer essa noite, estará distante do Senhor eternamente.
nunca entregou a sua vida a Jesus. E esta noite, ó Deus, dia 7 de julho de 2024, pode ser o dia onde a vida dessa pessoa pode ser transformada por Jesus, se ela o clamar como seu Senhor e o seu Salvador. Tira, Senhor Deus, a vergonha. Tira qualquer empecilho que impeça que essa pessoa venha a Ti. Eu peço pelos irmãos em Cristo, eu peço por nós, ó Deus, que já um dia reconhecemos o nosso pecado e clamamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor também nos motive a compartilhar essa verdade, a nos esforçar para gravar, para memorizar as passagens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, dom de Deus gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Também, ó Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículos tão importantes que demonstram a Deus uma verdade transformadora. Dá-nos esse desejo, dá-nos a oportunidade de conversar com pessoas, de expor a Tua palavra. Que sejamos alegres, porque fomos salvos por Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.